Hora de falar sobre o São Paulo tem boi na linha. Todo dia vocês me perguntam, Nicola, e o Diego Fernandes, esse empresário que se declarou São Paulino e disposto a colocar R$1 bilhão no São Paulo? Essa história existe, é real? São Paulo imagina que ele possa ser parceiro? Durante o final de semana, o Diego Fernandes ganhou mais alguns minutos de fama, levando camisas do São Paulo ao GP do Brasil de Fórmula 1 e entregando para alguns pilotos. Essas fotos viralizaram. Vi, inclusive, vários torcedores do São Paulo empolgados com a ideia de ter o Diego Fernandes como um dos dirigentes do Tricolor. Essa chance inexiste. O São Paulo não acredita na possibilidade de o Diego aportar R$1 bilhão, como foi especulado. A ideia de transformar o São Paulo numa SAF está completamente descartada. O Tricolor não conseguiria essa aprovação dentro dos órgãos internos, Conselho Deliberativo, entre outros. E mais, gente da atual administração entende que o Diego Fernandes está só em busca de alguns minutos de fama. Ele quer fazer o nome dele às custas do São Paulo, seu time do coração. E mais, existe a convicção no Tricolor de que o Diego Fernandes está trabalhando para virar famoso e quem sabe se juntar à oposição na próxima eleição marcada para dezembro de 26. Você sabe, o Júlio Casares, o atual presidente, não vai poder concorrer e deve indicar ou o Vinícius Pinotti ou o Márcio Carlo Magno para sucedê-lo em eleição que vai acontecer primeiro no Conselho Deliberativo, depois entre os sócios. Ou melhor, primeiro entre os sócios, depois no Conselho Deliberativo. Ah, só para completar, se você não conhece o Diego Fernandes, ele era muito desconhecido do cenário do futebol brasileiro e ganhou alguma notoriedade ao se transformar no empresário que negociou em nome da CBF a chegada de Carlo Ancelotti à CBF. Quero arrematar sobre o São Paulo para contar uma curiosidade. O Tricolor não marca um gol de falta há 903 dias. Desde 25 de maio de 2023. O autor da façanha, Wellington Rapp, em jogo contra o Porto Cabelo na Sul-Americana. Informação trazida pelo GE. Bora falar sobre Oscar, o meio atacante do São Paulo, que já teve 5 lesões ao longo da temporada, passou por exames de rotina, junto dos jogadores do São Paulo no planejamento para 2026, quando se detectou alterações cardiológicas. O Oscar foi levado a um hospital em caráter de urgência, está bem, clinicamente estável, mas segue em observação. E esse papo de que Hernan Crespo decidiu que só fica no São Paulo em 2026 se a diretoria aceitar rejuvenescer seu elenco e abrir mão de veteranos, essa história existe. Especulação surge no fim de semana. Antes de gravar esse vídeo, conversei com 2 dirigentes importantes da cúpula de futebol do Tricolor. E posso assegurar que não tem nenhuma possibilidade ou discussão nesse sentido. Inclusive, a grande parte dos veteranos permanecerá no São Paulo de 2026. Lucas Moura, 33 anos, e Oscar, 34, estão garantidos. Caleri com 32, Arboleda com 34, Cédric com 34 anos e Rafael Tolói com 35 também. Luciano, com 32 anos, só sai se pintar uma baita proposta. Luiz Gustavo, o mais veterano de todos, com 38 anos, é uma grande dúvida. O vínculo dele se encerra em dezembro. E a menos que ele aceite uma boa redução salarial, aí sim dá para imaginar que o Luiz Gustavo não fique para a próxima temporada. Mas estamos falando de um veterano que pode sair. Sobre a possibilidade de o Crespo ter feito uma ameaça. Olha, só sai se o elenco for rejuvenescido. Isso nunca aconteceu. Vou dizer mais. A primeira rodada de conversas sobre o próximo ano foi bem amistosa, com o Crespo querendo entender o que a diretoria pensa. O único pedido que ele fez foi para que ele participe mais do processo de contratação de atletas. Isso porque Rui Costa e Carlos Belmonte contrataram jogadores na metade do ano sem o consentimento do treinador argentino. E o Crespo gostaria de participar desse processo. Olha, estamos pensando em contratar esse, o que você acha? E essa promessa foi feita ao Crespo, isso sim vai acontecer a partir das próximas negociações. Só para arrematar, em relação ao São Paulo de Hernan Crespo, ele tem vínculo até dezembro de 26 e garantiu que fica para o próximo ano, depois da derrota no final de semana para o Red Bull Bragantino 1-0 na Vila Belmiro. E você, o que pensa sobre a reformulação do elenco de São Paulo? Quais desses veteranos que eu citei você manteria? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. Você lembra do lateral direito Rafinha, certo? Aposentado, hoje comentarista da TV Globo e também da GE TV. Pois bem, Rafinha assegurou para pessoas próximas que tem proposta para voltar ao São Paulo, num cargo diretivo. São Paulo não confirma, mas admite que a relação do Rafinha com o elenco e com os homens da diretoria é excelente.
E essa possibilidade está sendo estudada pelos lados da Barra Funda. Como é que essa notícia surge? Aí vem a notícia interessante. O Grêmio pretende reformular seu departamento de futebol e quer contar com o Rui Costa como executivo. Rui Costa, que hoje trabalha no São Paulo, mas tem raízes no Grêmio, foi o clube que o formou, inclusive a família do Rui Costa mora em Porto Alegre. E o Rui Costa trabalharia ao lado do Rafinha na programação, no planejamento do Grêmio para 2026. Eles estiveram juntos no próprio São Paulo, Rafinha como atleta, o Rui Costa como executivo de futebol. Então dá para contar que Grêmio e São Paulo disputam não só o Rafinha, mas também o Rui Costa. Definição deve acontecer em breve. Já disse para vocês que o enfraquecimento do Carlos Belmonte, o diretor de futebol institucional de São Paulo, existe uma possibilidade grande de o Belmonte cair em dezembro, também enfraquece a possibilidade de permanência do Rui Costa. Rui é muito próximo do Belmonte e até por uma questão de lealdade, se confirmada a saída do Belmonte, Rui também deve deixar o tricolor. Bora falar agora sobre o Grêmio tentando contratar um diretor do São Paulo. Novo presidente do Grêmio, Odorico Roman, tem a intenção de fechar para 2026 com o Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo. O nome vem sendo especulado desde a metade do ano. Ele e Paulo Pelaipe eram os preferidos do Odorico Roman. Pelaipe já deixou bem claro que não sairá do Cruzeiro, até por isso o Rui Costa se transformou na bola da vez. E aí tem alguns bastidores importantes para serem contados. O primeiro deles, o Rui Costa é o braço direito de Carlos Belmonte, diretor de futebol institucional, é o conselheiro que virou diretor. E a relação entre Rui Costa e Carlos Belmonte é muito boa. Só que o Belmonte, como vocês têm percebido, pode deixar o São Paulo no fim da temporada, a relação desgastada com o presidente do tricolor. Se o Belmonte sair, dá para dizer que o Rui Costa fica enfraquecido dentro da Barra Funda, centro de treinamento do São Paulo, o que poderia acelerar esse processo de saída e retorno ao Rio Grande do Sul. O Rui Costa foi formado como dirigente no Grêmio, a família do Rui Costa segue morando em Porto Alegre, seria também a oportunidade de ele estar um pouco mais perto dos seus familiares. São Paulo que havia perdido no sábado por 1-0 para o Red Bull Bragantino e só não ficou em pior situação porque todos os adversários diretos na briga pelo G8 perderam. O Corinthians e o Vasco não aproveitaram a chance de encostar no São Paulo, foram derrotados. Só que vários outros times que já pareciam distantes dessa disputa acabaram por entrar nessa rodada. O Atlético Mineiro, inclusive, se vencer a partida que tem a menos contra o Fortaleza, ultrapassa o São Paulo. O Ceará e o Red Bull Bragantino também se aproximaram do tricolor. Vai haver muita disputa por uma eventual 8ª vaga, e isso só acontece se um campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros do Brasileiro. Hora de falar sobre o São Paulo em crise mais uma vez. Tudo por causa da falta de resultados. A derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino na noite desse sábado na Vila Belmiro explodiu mais uma crise no tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo fez 4 jogos como mandante fora do Morumbi na atual temporada. Sabe quantas vitórias? Nenhuma. Foram 3 empates e a derrota contra o Red Bull Bragantino nesse sábado. Os 3 empates contra a Inter de Limeira 0-0 e o Velo Clube 3-3, ambos do Campeonato Paulista, além do empate em 2-2 contra o Flamengo na mesma Vila Belmiro desse sábado. O gol de pênalti marcado pelo Red Bull Bragantino e convertido pelo John John foi o 5º pênalti cometido pelo Enzo Dias na atual temporada. O lateral argentino, que é bom jogador, precisa tomar mais cuidado. Já havia cometido pênaltis contra o Santos, Mirassol, Bahia e Atlético Nacional. A derrota praticamente tira do São Paulo a chance de brigar por vaga em Libertadores, a menos que o Campeonato Brasileiro conceda 8 vagas. Nesse momento são 7 e serão 8. Se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros, nesse momento o Cruzeiro e o Fluminense, em caso de título da Copa do Brasil, assegurariam uma 8ª vaga, e é dessa maneira que o São Paulo poderia sonhar com a classificação. Só para completar, Hernan Crespo foi perguntado se fica no São Paulo, até porque recentemente, depois de vitórias, ele colocou em dúvida a sua continuidade, apesar de ter contrato até dezembro de 26. Dessa vez ele falou diferente, abre aspas, vou ficar. Temos muito trabalho para fazer, só precisamos ver coisas que temos que melhorar. Tenho o contrato e vamos tentar um ano mais, disse o técnico argentino. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.